Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá aqui nesta manhã também, para podermos compreender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Senhor, guarda-nos em Ti nesse momento, que a Tua palavra possa ser revelada a cada um de nós. Edifica-nos, Senhor. Senhor, somente Tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Somente o Senhor pode revelar o céu a nós. Senhor, então nós clamamos a Ti nesta manhã. Senhor, tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações, Senhor. Senhor Deus, não por causa de quem fala, Senhor Deus, mas por causa do Senhor. Fala, Senhor, muda nossos corações. Senhor, gera em nós temor, gera em nós amor, expectativa pelo Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cresceu aqui. O microfone ficou do tamanho do Hélito aqui, de uma hora para outra. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos na vida aqui de alguns homens do passado e os exemplos que eles deixaram para nós. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte, que a Bíblia fala lá no início, quando Deus está no jardim do Éden, ali com aquele primeiro casal, ele falou, olha, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, para que não morra. Se comer, vai morrer. Então, a gente vê na Bíblia, a gente vê a descrição, principalmente ali em Êxodo, a gente vê muito isso, né? Quando o Senhor está, então, mostrando a lei, aquela coisa toda. E Ele sempre vai colocar para nós, ali, mostrando ali, a morte como uma disciplina de Deus, né? E assim vai. E então a morte é vista com muito temor pelos homens mortais, porque ela pode dar fim à nossa vida. Então os homens têm medo da morte, porque a morte acaba com toda a história, até que Cristo vem e resolve essa situação, né? Mas acontece que quem não tem o Senhor como seu Senhor, como seu Salvador, quem não tem a vida eterna, esse então continua passando apertado, porque ele está em pé enquanto a morte não chega, porque chegando a morte, sedimenta tudo e cessa o período da vida. E após a morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo. E como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? O que tem em nossas mãos? Quem tem Cristo, bem-vindo, servo bom e fiel. Quem não tem Cristo, não tem. Aí é complicado, né? Mas também nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 26, versículo 27, nós vemos ali algo interessante. Aqueles homens chegam para Jesus e falam assim, Senhor, tinha um homem que casou, morreu, o outro tomou por mulher e vai. E aí ele fala assim, lá na eternidade, quem será ela mulher? Eles estão preocupados com as coisas da terra. Aí o Senhor fala, olha, vocês estão errando que vocês não conhecem. E ele diz assim, olha, o que Deus falou? Deus falou assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, dizendo Jesus, Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Ou seja, diante de Deus, todos estão em pé. Diante de Deus, não tem ninguém morto. Diante de Deus, todos estão em pé. Uns para alegria eterna, outros para tristeza. Mas diante de Deus não tem como, não tem essa situação que para nós tem. Nós perdemos a pessoa de estar presente, mas para Deus não. Para Deus é a mesma coisa, né? Para Deus é a mesma coisa. Em 1 Coríntios, também, tem um texto que diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 55, diz assim, onde está, uma pergunta, onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Aguilhão é uma palavra que aqui no Brasil a gente usa ela muito como ferrão, né? Ele está perguntando, quando o animal está empacado numa situação, baixa um pouquinho o meu som aqui, por favor. Quando o animal está empacado no canto e ele não quer seguir a ordem do condutor ali, do vaqueiro que seja ali, do pastor, então ele tem uma vara que ela tem um espaço suficiente para que o pé do animal não atinja ele. Então, ele, na ponta daquela vara ali, tem um pedaço de ferro bem afiado. Então, ele dá um cutucão no animal, não para machucar, mas suficiente para o animal saber que tem alguém comandando ali, e ele tem que obedecer. E aí o animal, por causa daquele cutucão, tem que dar uma resposta. E a palavra aqui, em 1 Coríntios, é exatamente essa. Onde está, ó morte, aquele que cutucava a gente, aquele que perturbava a gente? Ele está perguntando, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê o teu ferrão? Seu ferrão que nos levava em direção ao pecado, a rejeitar a Deus. Cadê o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E aí ele responde, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou a força do aguilhão do pecado. Graças a Deus. Irmãos, então, como eu estava dizendo, eu queria olhar com os irmãos aqui um tema sobre na vida de alguns irmãos aqui do passado. E eu queria falar sobre uma visão que governa. Uma visão que governa as nossas vidas. Uma visão que nos atrai e nos impulsiona. Uma visão que nos faz querer andar em uma certa direção. Paulo fala assim, quando ele está diante do rei, fazendo a sua defesa, ele diz, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui desobediente à visão que eu recebi do Senhor. Então eu queria ver na vida desses irmãos aqui, do passado, algo sobre essa visão que governa. E a nossa resposta a essa visão. E a nossa resposta a esse chamado. Ontem nós estávamos estudando o capítulo 6 de Romanos, e o capítulo 6 de Romanos ele fala exatamente sobre a nossa resposta ao que Deus fez por nós. Todos estavam debaixo do pecado. Deus mandou Jesus. E ele veio, morreu por nós e resolveu de uma vez por todas a questão do pecado. Mas agora ele pergunta, tudo bem, sabendo então isso, o que vocês vão fazer? Como é que vocês vão andar agora? Como é que vocês vão proceder? É essa que é a pergunta do capítulo 6. É um caminho de santificação. Então, eu gostaria que os irmãos coloquem, por favor, os textos na tela. Eu lembrei de uma besteira aqui. Tem uma moça que eu vou comprar semente lá no Ceasa, ela olha para mim, eu chego lá, ela fala assim, corta para mim, ela diz ela que parece aquele cara que morreu. Aí eu falei na tela, lembrei do outro lá. Então tá bom. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Nós vamos ler aqui sobre um rei chamado Ezequias. 2 Reis 20, versículo 1. Vamos ler aqui até o versículo 6. Diz assim, ora, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, os irmãos, gostaria de chamar a atenção aqui o seguinte, que o Ezequias, um homem que temia a Deus, Ezequias, um homem que servia a Deus, e chegou um momento que Deus manda um recado para o Ezequias, vai lá, Isaías,
e fala para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Irmãos, tendo na mente que a morte tem essa conotação, né, de correr atrás e pegar, executar um juízo. Chega alguém para você, para mim, e fala assim: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. O que você pensa? O que você pensa? Isso é misericórdia de Deus ou isso é julgamento? Vindo de quem vem, nós entendemos que é misericórdia. Mas se nós não estivermos ligados no Senhor, nós não vamos entender que é misericórdia. Nós vamos achar que, poxa, me tirou na hora que eu estava bombando. Na hora que eu ia surfar na onda, quebrou minha prancha. Entendeu? Mas vindo de quem vem, de Deus, pode ter certeza, é misericórdia. Então, virou Ezequias o rosto para a parede, porque o profeta saiu. Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te. Então ele vai fazer sua defesa. De que andei diante de ti em fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. O Isaías, ele viu na morte uma punição. O Isaías viu na morte... Desculpa. Obrigado, irmãos. Ezequias, ele viu na morte, cortou o meu barato. E chorou muitíssimo. E enquanto ele está chorando, o Isaías está descendo, saindo do palácio. Antes que Isaías saísse, tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo... É só um parêntese aqui. Irmão, Deus é maravilhoso, né? Ele deu a palavra dele diante de tudo que ele conhecia sobre o Ezequias. Ele deu uma palavra que seria o melhor para o Ezequias. Mas o Ezequias não viu assim. Ele então pediu a Deus mais, clamou: não me tira, Senhor. Porque faltou no Ezequias conhecer um pouco da vontade de Deus. Versículo 5. Diz o Senhor: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ouvi tua oração, vou colocar a mais 15 anos. Gostou, não gostou, irmão? Pensa. 15, ganhou 15. Agora, irmão, é interessante, uma coisa a se meditar. O Senhor fala assim, olha, Isaías diz assim, o Senhor vai te dar um sinal. Escolhe. Você quer, que o relógio é de sol. Conforme o sol vai passando sobre o ponteiro, ele vai marcando as horas aqui embaixo. Você quer que eu adiante a sombra ou que eu atrase a sombra? O que os irmãos responderiam?
Isaías, sabe o que Isaías falou? Isaías não, Ezequias? Ele falou assim, foi mais ou menos assim, tá? Versão Cleito. Ir para frente é fácil. O sol está vindo assim, é normal acontecer. Quero ver retroceder. Não é isso? O que Deus tinha dado para ele? Falou, parou sua vida, não foi? Chega, não é isso? Cuida da sua vida, põe a casa em ordem que você vai vir, vai estar comigo. Ele não gostou e falou assim, me dá mais tempo. O Senhor deu mais 15 anos. O Senhor adiantou, não foi? Mas e quando foi a vez dele responder? Ele quis que adiantasse ou quis que retrocedesse? Dá mais 15. Então me dá mais 15, volta o sol. E o Senhor voltou. Irmão, a questão aí, o problema é da cabeça de quem pergunta, tá? Se foi a terra que parou de girar, se foi o sol que... Não sei, irmão, sei que parou. Retrocedeu no tempo. Aconteceu. Então, vamos continuar agora em 2 Crônicas 32, a partir do 24. Mesma leitura. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que ele falou e lhe deu um sinal. Mas, presta atenção, versículo 25. Não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Ele ganhou 15 anos. Mas não correspondeu. A versão que ele fala assim, todavia Ezequias deixou-se dominar por orgulho. O Hélio foi mais corajoso que eu. Né? Foi corajoso, ele foi por orgulho. Pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou, por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra ele nos dias de Ezequias. Teve Ezequias, aí falando sobre ele, teve Ezequias riquezas e glória e grande abundância. Proveu-se de tesouros, da prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudo e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazém para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para todas as espécies de animais, e de redis para os rebanhos. Edificou também cidade, possuía ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Olha aqui a advertência. Contudo, essas palavras é perigosa, né? Contudo, olha aqui, quando os embaixadores dos príncipes de Babilônia lhes foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, o prodígio aqui é a cura de Ezequias. Deus, presta atenção, Deus o desamparou. Olha que absurdo aqui para nós, irmãos. Deus nos livre disso. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Que o Senhor não se livre e que a gente não tenha esse coração. Mas por causa da soberba do Ezequias, ele foi abandonado por Deus. Por que Deus o abandonou? É porque Deus não queria o Ezequias? Deus não amava? Não. Era para provar o coração daquele servo. Nós, muitas vezes, podemos estar indo bem, de vento em popa. E muitas vezes nós nos ensoberbecemos. E nós achamos que aquilo é, sei lá, lembra? Construirei mais
mais galpão, vou botar um tanto de coisa lá dentro, comida, depois eu vou deitar e falar assim, alma minha, você tem comida aí para ter, né? Não precisa mais se preocupar. Jesus falou, olha, a ele vem uma palavra, louco, isso é loucura. Confiar nas suas mãos, no seu braço, esquecer que você é um mortal, um finito nessa terra, isso é loucura. Hoje te pedirão a tua alma. Isso tudo que você preparou, serve para quê? Os irmãos estão entendendo Ezequias? Prosperou, teve milagre, enriqueceu. Maior sinal para nós aqui na terra, esse homem, esse aí Deus está abençoando, esse aí é bom, esse aí é bom. Você está entendendo? Mas Deus conhece, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece cada vez que nós escutamos algumas palavrinhas, se aquilo volta para Deus ou se fica no nosso coração. Deus sabe se habita soberba em nós ou não. A soberba é princípio de Satanás. A humildade é princípio de Deus. Ezequias, muito embora estivesse sendo muito abençoado, o coração dele entortou. Ele não viu o Senhor. Perdeu a visão. Qual era a visão que estava dominando ele? Qual era a visão que estava dominando Ezequias? Era Deus ou era ele mesmo? Ou era o seu império? Ou sou eu e minhas conquistas? Ou sou eu e meus projetos de vida? O que estava dominando Ezequias e o que pode também estar dominando a nossa vida? Eu vou falar um negócio aqui, confessar um segredo para vocês que acho que é de todo mundo. O jovem, quando está se arrumando para poder buscar uma companheira para casar, né? Ele está feliz com Deus, até que alguém fala que Jesus está voltando. Aí ele amolece e fala assim, Senhor, espera eu casar primeiro. Mas, assim, são as bobeiras nossas, né? Que o Senhor vê e não leva em conta. Irmãos, o Ezequias, quem via de fora... Gente, veio uma caravana de Babilônia, porque soube que ele foi curado de uma doença mortal. E o Ezequias era muito rico, e ele fez muita coisa, o reino ficou forte e poderoso. Isaías 38, 9, vai falar um pouco também para nós sobre essa situação. Diz assim, Cântico de Isaías, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Olha aqui as palavras de Ezequias. Eu disse, o que ele disse? Em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Vou mudar a entonação. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Presta atenção nessa frase. Roubado estou do resto dos meus anos. Foi assim que ele viu. Foi assim que Ezequias viu quando Deus mandou a palavra para ele, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa. Ele disse que Deus o estava roubando aqueles dias. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Por quê? Vai morrer, acabou minha vida. Presta atenção na frase seguinte. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim,
como a tenda de um pastor. Ele viu como se o Senhor tivesse jogado contra ele. Presta atenção. Algo aqui mais sério. Tu, falando para o Senhor, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, presta atenção, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. Esse é o cântico de Ezequias. No cântico de Ezequias, ele expôs o que estava no seu coração. E no seu coração parece que tinha uma tristeza contra Deus, contra o plano de Deus. Ele não estava satisfeito com o projeto de Deus para a vida dele. Voltando a 2 Reis 20:16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, serás levado à Babilônia. Isso porque, no dia que a comitiva de Babilônia foi visitá-lo, ele mostrou todo o seu tesouro. Irmão, aqui vai uma advertência para nós. Isso não é mau agouro, tá bom? Nós não somos agorentos. Isso é princípio. Segredo de Sansão. Nós temos que ter na nossa vida segredo que é somente de Deus e nós. Ele chegou e mostrou tudo a Babilônia. Jerusalém, Babilônia. Está entendendo, irmão? Jerusalém fala de Deus. Babilônia fala do inimigo. Vai a embaixada de Babilônia visitá-lo, ainda que não estava em guerra declarada naquele momento. Ele pega e fica tão achando que ele é o cara, que ele mostra todo o seu tesouro, mostra tudo. Ele abre tudo. Antigamente a gente fala assim, abre igual mala de mascate. Sabe o que é mala de mascate? É que antigamente não tinha tanto comércio, então tinha um vendedor ambulante chamado mascate, e ele tinha umas malas grandes de couro, e quando ele chegava para mostrar as coisas, ele reganhava aquele trem, abria tudo, expunha todo o seu produto ali. Abre igual mala de mascate. É daí que vem o dito. Ele fez isso, ele abriu toda a sua vida e todo o seu reino para o inimigo. Contou tudo. Era um homem que não tinha segredos. E ele tinha que ter seu segredo para com Deus. Então, o Isaías vai chegar lá e falar isso para ele. Entesouraste teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, tudo que você juntou. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, olha a gravidade, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que seja o quê? Eunuco, no palácio do rei de Babilônia. Então, presta atenção, outra advertência séria em Ezequias. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Agora vem o motivo do boa é a palavra que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Entendeu? Quando Deus falou, arruma tua casa e põe tua casa em ordem, ele não disse, boa é a palavra do Senhor que disseste. Ele não disse, porque ele estava preocupado com ele. Quando o Senhor, no final, dá outra palavra para ele, olha, teus filhos vão ser eunuco, todo o ouro que tem aqui vai ser levado, Babilônia, Jerusalém vai ser destruída por completo. Nós estamos diante de uma catástrofe, irmãos. Entendeu?
Imagina que eu chego o profeta de Deus para mim, no final, Cleito, tudo que você construiu, sua casa vai cair, vai ser destruída. Tudo aquilo que você juntou com tanto esforço vai ser destruído, que não vai sobrar nada. Sabe seus filhos? Sabe seus filhos? Eles vão ser castrados. E eu pegar e virar para o profeta e falar assim: boa é a palavra do Senhor. Não porque é a palavra do Senhor, mas porque o profeta falou: isso não acontecerá nos teus dias, mas nos dias dos teus filhos. Então, o boa é essa palavra, é porque não era enquanto ele estava ali vivo nos 15 anos. Era depois que ele partisse, ia cair todo esse mal sobre sua família. Olha o sentimento desse irmão. Ele falou: gostei. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Isso não tem nada de espiritual. Isso aqui é terrível, mostra um coração orgulhoso, um coração que pensa só em si. Esse foi o Ezequias. Agora, preste atenção. Foi um servo de Deus? Foi. Temeu a Deus? Temeu. Andou nos caminhos do Senhor? Andou. Mas também teve essa parte de fazer isso aí. Os irmãos estão entendendo? Alguém aqui está livre disso? Amém, irmãos? Não estamos livres disso. O nosso coração é enganoso, ele é perverso. Agora, gostaria que os irmãos olhassem comigo em Números 20, versículo 12. Moisés e Arão, representando o Senhor, está diante do povo, e naquele momento o povo está criando um problema. Meribá. E aí houve contenda, briga, discussão. E o Senhor virou para Moisés e falou assim: Moisés, o povo está sedento, vai lá, ordena a rocha. Isso porque ele já tinha ferido a rocha. E a rocha era Cristo. Não se crucifica Jesus duas vezes. E então, naquele momento, Moisés e Arão ficaram irados. Mas uma pergunta: Deus estava irado? Hein? Não. Naquele momento Deus não estava irado com aquele povo. E Moisés e Arão, irrefletidamente, feriu a rocha pela segunda vez. Foram julgados por isso. Então diz assim em Números 20, versículo 12: E o Senhor disse a Moisés e a Arão, aos dois: porquanto não crestes, ou seja, você não botou em ação a palavra que eu falei com vocês. Então você não creu. Você fez, mas fez diferente. Porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta geração na terra que lhes deis. Os dois irmãos, Moisés e Arão, sofreram então uma punição por parte de Deus. E que punição seria essa? Eles não entrariam, eles não introduziriam o povo na terra de Canaã. Números 20, versículo 23. Falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e Eliezer, seu filho, faze-o subir ao monte Or, e depois Arão, e despe Arão das suas vestes, e veste Eliezer, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. É interessante que você não vê
Arão, reclamando da palavra de Deus. Serás recolhido. Arão entendeu o que tinha feito, ficou silente diante de Deus, calou-se. Ele aceitou a palavra de Deus. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao Monte Ó perante os olhos de toda a congregação. Irmãos, vocês estão vendo? Essa cena é triste. Todo mundo olhando a minha rebeldia. Ai, ai. Bendito o Senhor que cobre, né, irmãos? Quem cobre as nossas transgressões. Porque nessa cena, a cena é muito triste. Nós estamos vendo aqui os líderes daquele povo sendo julgados. E toda a congregação. A razão pela qual ele fez aquilo não foi por causa de pecado dele, foi por causa do povo. Contemplando agora o seu líder espiritual sendo levado e vai ser tirado agora. Muito triste, irmão. E Moisés despiu Arão das suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Uma cena muito triste de se contemplar. Mas eu acho bonito aqui nessa história que ele entendeu a razão do seu pecado. Ele não lutou contra Deus, ele se rendeu ao Senhor. Ainda que ele fosse exposto à vergonha, ele se rendeu ao Senhor. Agora, eu gostaria que os irmãos olhassem comigo, Deuteronômio 4, 21. Também o Senhor se indignou contra mim, Moisés falando agora. Também o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa. E jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Versículo 22. Porque eu, Moisés falando, um homem, 120 anos, que conduziu esse povo todo esse caminho. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão. Irmãos, era um sonho, eu posso dizer para os irmãos, talvez até uma certeza do Moisés, que ele entraria na terra. Mas por um pecado, não dele, por causa dos outros, ele não pôde entrar na terra. Muitas vezes, irmãos, nós, por uma coisa muito pequena, podemos ser julgados pelo Senhor. São advertências. Porém, nós estamos falando de Moisés, irmão. Nós estamos falando de Moisés, o homem que Deus disse, eu converso com ele face a face. Com vocês, eu falo através de sonho. Com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Esse Moisés está dizendo, eu não vou entrar por vossa causa. Povo duro. Mas vocês vão entrar. Olha a misericórdia de Deus. Porém, vós passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos. Olha para você ver. Eu acho interessante. Irmão, quando Deus fala isso para Moisés, passa ainda alguns tempos até que isso aconteça. Moisés continuou servindo a Deus com o mesmo coração puro.
Não é porque, Moisés, você não vai entrar porque você vai morrer, que Moisés diminuiu o ímpeto do seu trabalho para com Deus. A sua santidade, ele não teve nada disso, irmão. Ele continuou servindo a Deus com a mesma integridade e inteireza de coração, com o mesmo vigor, com o mesmo labor, ele continuou servindo a Deus. Moisés ainda dá uma advertência para o povo. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Ele ainda dá conselhos para eles não caírem num problema. Deuteronômio 34, a partir do versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Pisga, que está de frente de Jericó. O povo todo acampado. É mais ou menos igual eu estou aqui, ó. Imagina que aqui é a Jordânia. O povo está daqui para trás. Deus vai com Moisés lá na cabeça do monte. Lá embaixo é como se fosse a terra de Canaã. Você vai ver, Moisés, vou te mostrar tudo. Mas você não vai entrar. Poxa, irmãos, Deus foi maravilhoso com Moisés. Você não vai entrar, mas você vai ver tudo. Eu vou te mostrar. E provar os poderes vindouros. É isso que Deus nos dá hoje. Vem que eu vou te mostrar o que vai ser depois. Olha, é tudo isso aí, Moisés, essa terra aí, produzindo. É onde o povo vai entrar. Também o Senhor se indignou. Espera aí, Então subiu Moisés, que está de frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, toda a Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Mostrou tudo. E o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, Abraão, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até o dia de hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. A visão celestial permaneceu. Embora pecasse, ele permaneceu fiel ao Senhor e encontrou misericórdia. Ele não entrou, mas pôde ver tudo. O Senhor mostrou e ele se alegrou no Senhor. Ele se alegrou. Seus olhos não se escureceram. Moisés não perdeu a visão. O seu vigor não abateu. Ele continuou vivendo. Mas os que esperam no Senhor correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Irmãos, essa nossa esperança, ela está baseada naquele que nos salvou. É dele que vem isso, não é das nossas mãos, como Ezequias achou. Tem outro rapaz, em 1 Reis 2, versículo 1, que diz assim: aproximando os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, presta atenção, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, isso é o pai falando para o filho, um velho na cama, sabendo que está indo embora, para o seu filho jovem. Coragem, pois ser homem forte. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos,
para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Ele está dizendo: meu filho, o bastão está na sua mão agora. O bastão está na sua mão. A responsabilidade agora está com você. Não traia o Senhor. Não titubeie, mas ser firme em guardar todos os mandamentos que o Senhor deixou. Não vá no engano desse mundo. É esse o conselho de Davi a Salomão. E em Crônicas 22:1 ele continua. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Isso porque Davi queria edificar para o Senhor um templo. Irmão, olha o coração do Davi. Tinha uma tenda onde ficava a casa, tenda de Deus, onde ficava a arca. E Davi olhando, ele falou assim: poxa, peraí, o coração do Davi é esse, tá, irmãos? O coração dele é bom. Ele pegou e falou assim: o Senhor está numa tenda, eu habito num palácio, numa coisa muito melhor. Não, isso não está certo. O Senhor tem que ter o melhor. E ele fala para o profeta: eu estou desejoso de construir para Deus um palácio para Deus, para fique ali a arca da aliança. Poxa, é Deus é melhor do que eu, por que eu vou morar num lugar melhor do que Deus? Esse é o coração do Davi. E o profeta vai e faz. Quando o profeta está saindo, ele recebe uma advertência. Ele falou: não, Davi não vai edificar, porque tem muito sangue na mão dele. Fez os negócios que não devia. Ele não vai edificar. Quem vai edificar é o filho dele, Salomão. Ele recebeu essa reprimenda na velhice. Irmão, qualquer um de nós ficaria entristecido. Qualquer um de nós ficaria entristecido. Poxa, quis fazer o meu melhor para Deus. Sabe, eu quis fazer algo aqui sentimental para mover os irmãos, para ficar todo mundo chorando. É mais ou menos assim, tocou na alma. Eu quis enrolar os irmãos assim, simular o espírito. Não é uma ideia, entendeu, irmão? Quando a gente faz algo pela nossa alma, nós estamos querendo, na verdade, simular o espírito. Os irmãos estão entendendo? Mas o Davi, ele diz assim: tá bom. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Eu posso, pelo menos, ajuntar as coisas para meu filho trabalhar? Você está entendendo, irmão? Ele não ficou com raiva. Davi não ficou chateado. Davi não fez beicinho. Davi não fez pirraça. Ele tinha um coração pronto a servir. Ele falou: deixa eu pelo menos ajuntar. Ele vai edificar, mas deixa eu comprar as coisas. Deixa eu prover de ouro, deixa eu prover as pedras preciosas, deixa eu prover a madeira, deixa eu prover as pedras, deixa eu prover o material. Eu quero dar para o Senhor essas coisas. O Senhor só me fez o bem, eu não posso fazer outra coisa a não ser me dar ao Senhor. Você está entendendo, irmãos, o coração do Davi? Ainda que ele não pudesse edificar, o coração dele era do edificador. Ele não ficou com raiva do Senhor. Antes ele preparou todas as coisas. Versículo 2 de 1 Crônicas 22. Deu ordem Davi para que fossem juntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesada, de tal era a quantidade. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios de Tiro trazia a Davi em grande quantidade.
Olha aqui, irmãos. Pois dizia Davi. Olha aqui o cântico de Davi. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço jovem, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser de sobremodo magnífica. Irmão, você já imaginou isso? Ele está dizendo assim: meu filho é um jovem, meu filho não sabe direito das coisas, mas eu andei um pouquinho mais, eu sei o que é bom, e eu quero prover para Deus do melhor. Para meu filho já ter o material todo preparado, não fazer de qualquer jeito. Para nome e glória em todas as terras, providenciarei, pois, para ele o necessário. Assim preparou Davi em abundância antes da sua morte. Você está entendendo, irmão? O coração do Davi? Davi tinha visão. Davi tinha visão de Deus. Não é porque eu não estou que outro não deve estar. Não é porque eu não estou que eu não vou aplainar o caminho para os outros. Não é porque eu não estou que eu não vou tentar facilitar os que vêm atrás de mim. Esse é o coração de Davi. E por último, 2 Reis 22:2. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Preste atenção. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Esse homem foi íntegro. Esse homem foi íntegro. Ainda no capítulo 22, versículo 18. Porém, ao rei de Judá, que nos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Irmãos, o que acontece aqui com Josias? Josias é um menino de 8 anos. Você sabe quem é o bisavô de Josias, né? Ezequias, um homem que temeu a Deus. Teve a situação. Ezequias, nos 15 anos, gerou um filho chamado, como é que é o nome do menino? Manassés. O Manassés, não sei por que cargas d'água, foi um dos piores reis de Judá. Afrontou a Deus. Só no final da vida que ele se arrependeu. Ele morreu e teve um filho. Se não me engano, Amon. Amon, também perverso, foi tirado. Teve um filho, Josias, um menino de 8 anos. Olha a importância de se ensinar às crianças os caminhos do Senhor, as palavras do Senhor. Ele foi bem introduzido. E aí o que aconteceu com Josias? Aprendeu a amar a Deus, a servir a Deus. Com 18 anos, está fazendo isso tudo. Ele recebe uma palavra do Senhor. Josias, o Senhor mandou dizer que você vai morrer. O bisavô dele tinha escutado a mesma palavra e os irmãos escutou o que ele fez. Irmão, a Bíblia não relata cântico de Josias. A Bíblia não relata que Josias entrou em desespero. A Bíblia não relata que Josias desabou. O que a Bíblia diz é que Josias trabalhou como nunca para servir a Deus. Josias, irmãos, vocês têm que ler o texto. Vocês têm que ler os textos da história de Josias. Esse rapaz, mas fez tanta coisa como nenhum outro rei em Judá ou Israel fez, pelo Senhor. Irmão, ele deu uma capina, limpou a terra de agressão contra o Senhor. E teve um coração voltado para Deus como nunca houve. E ele recebeu essa palavra. Você vai morrer. Irmãos,
Você sabe o que estava por trás dessa palavra? Você vai morrer? O segredo foi o seguinte: Josias tinha um coração tão íntegro, tão puro para com Deus, um coração tão entregue a Deus, que Deus falou assim: Josias não vai ver o mal que vai vir sobre essa terra. Ele é meu servo, eu vou poupá-lo. Você está entendendo? O coração de Deus é: eu vou poupar Josias. Josias não merece ver a maldade que vai vir sobre a terra. Mas quem via de fora, que proveito há de servir a Deus desse jeito? Morreu em plena idade, em pleno vigor, vai morrer. Mas o pensamento de Deus era alto. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz, para vos dar o fim proveitoso. Esse era o coração de Deus para com Josias. Não tinha maldade em colher de Josias. Antes tinha misericórdia, tinha graça, tinha amor. Diz assim: porém ao rei de Judá, versículo 18, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o seu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer a este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. No capítulo 23, versículo 25, segundo as Reis, diz assim, falando sobre o Josias, e aqui eu termino. Antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Você não vai encontrar essa sentença, essa frase, para mais nenhum outro rei, a não ser Josias. Segundo toda a lei de Moisés, e depois dele, nunca se levantou outro igual. Esse foi Josias. Irmãos, nós muitas vezes não compreendemos os caminhos do Senhor. Mas uma certeza nós temos: o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. A tribulação que vem sobre nós, ela é leve e momentânea. Ela produz eterno peso de glória. É disso que nós não podemos abrir mão. Não houve rei em Israel que fosse tão atribulado como foi Davi. Mas de Davi, diz o Senhor, meu servo Davi, homem segundo o meu... Senhor, me ajuda. Homem segundo o meu coração. Como conciliar na mesma pessoa homem segundo o meu coração e homem tão atribulado? O Senhor queria tirar do Davi o melhor.
Teve muitos reis que não passou por tribulação, não passou prova, e os irmãos sabem o fim que deram. Irmão, as nossas tribulações, ela tem fim proveitoso. Ela tem que nos levar para o Senhor. Nós temos que olhar para Deus. Ele nunca nos desamparou. Irmão, não vai ser agora. Eu sei que cada um de nós aqui, outros em medida muito maior, está passando por tribulação. Muito difícil. Irmão, irmã, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te salvou, não para perdição, mas que você fosse um luzeiro no meio das trevas. Irmão, não se entregue. Irmão, falta pouco. Aquele que vem virá e não tardará. Mas os do Senhor, aí ele diz assim, se você retroceder, minha alma não tem prazer em você. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos pelos que marcham, não pela nossa força, mas por aquele que nos chamou. Irmãos, deixa que o Espírito fale nos seus corações. Senhor, completa, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, a tua boa obra. Senhor, fortalece. O Senhor está vendo os joelhos que estão fracos, Senhor. O Senhor está vendo os que estão sentindo fraqueza. O Senhor está vendo a dor e a angústia de cada um dos teus servos. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Levanta, Senhor, o joelho fraco. Senhor, concede a meus irmãos, minhas irmãs, concede ver o Senhor coordenando todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém.